Olá, eu sou o historiador Henrique Trisotto. Atualmente coordeno o Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel e Laffonte aqui de Erechim. O Arquivo Histórico tem 41 anos de história. Ele foi inaugurado no dia 20 de novembro de 1980 e em 1990 ele recebe a denominação Juarez Miguel e Laffonte, que é o patrono que escreveu a obra Serra do Erechim. O arquivo histórico ele compreende documentações acerca da história de Erechim. A nossa cidade, então, ela é construída, planejada por Torres Gonçalves, e dentro dessa ideia de construção nós temos inúmeros documentos, inúmeras fotos que remontam a esses elementos constitutivos do arquivo histórico. Por exemplo, nós temos aproximadamente 7.000 fotos digitalizadas, como essas aqui nesta pasta. Essas fotos aqui, elas são da vida social da nossa cidade, então elas representam partes da construção da nossa sociedade. Nós temos também vistas parciais que demonstram os avanços da cidade, as transformações da cidade, fotos das etnias, fotos de famílias. E nessa parte que nós estamos aqui, que vocês podem ver os murais, que a gente optou por deixar eles sem fotografias, eles são a parte de exposição e a parte da pesquisa. Então todos aqueles que têm interesse para fazer alguma pesquisa sobre a história local, seja sobre o nome da sua rua, sobre o nome dos seus familiares, ou mesmo sobre a construção da cidade, recorre ao arquivo histórico para fazer essa pesquisa. Nós temos separados bibliografias, pastas com materiais de assuntos diversos, dentre eles ferrovia, colonização, ruas, etnias, festas, com o intuito de facilitar a pesquisa. Então, a nossa gestão no arquivo histórico tem como mote central a acessibilizar os documentos, acessibilizar o conhecimento e fazer com que as pessoas venham ao arquivo histórico para conhecer o nosso acervo. Nós vamos fazer mais 2 tomadas em locais diferentes. A próxima tomada que nós vamos fazer é na Sala dos Jornais, então que vocês vão conhecer a Sala dos Jornais e, por fim, o acervo permanente do arquivo histórico. A primeira fala vai ser feita aqui porque é a parte de entrada, onde as pessoas são atendidas e normalmente elas sentam para pesquisar. Então é muito comum que pesquisadores tanto de nível de ensino médio, graduação, pós-graduação, venham ao arquivo histórico fazer as suas pesquisas. Então o nosso horário de atendimento é das 7h30 a 1h30, de segunda a sexta-feira. Nós temos uma página no Facebook e no Instagram, a HM Erechim, em que nós publicamos periodicamente curiosidades sobre a história de Erechim, artigos que eu mando para o jornal toda semana, retomando conceitos de historiografia e conceitos também, elementos da nossa história, além de muitos cards com informações que as pessoas muitas vezes não conhecem, ou informações que estão se perdendo com o tempo. Então nós optamos sempre por colocar fotos. O nosso trabalho compreende a colocação de fotos também nessas postagens, para que as pessoas consigam visualizar aquilo que está sendo falado. Então a nossa ideia de trabalho é acessibilizar, é transformar o conhecimento do arquivo histórico e do acervo do arquivo histórico em algo mais público ainda, em algo que todos tenham acesso de uma maneira fácil e de uma maneira tranquila de se compreender. Desde já convidamos todos para que venham ao arquivo histórico e conheçam o nosso acervo, façam suas pesquisas, e na próxima tomada então vocês não vão me ver aqui, vão me ver na Sala dos Jornais. Olá,
Estamos aqui na segunda parte da nossa conversa e eu vou apresentar para vocês o acervo do Arquivo Histórico na questão dos jornais. Esse jornal aqui que eu estou folheando, vejam só, de luva, que é obrigatório a utilização para manuseio de jornais, é o Diário de Notícias. Ele é o jornal mais antigo que circulou em Erechim. Ele começa em 1925 e ele vai até o ano de 1965. Esse jornal aqui, ele é dos diários associados do Assis Chateaubriand. Então ele é um elemento muito utilizado para pesquisas. Já tivemos trabalhos de conclusão de curso e dissertação de mestrado analisando, por exemplo, os elementos da Revolução Cubana no jornal. Nós temos também o Voz Regional, que é o jornal mais antigo, que antes de ser Voz Regional era Voz da Serra. Então 44, 45, depois década de 50, até o início dos anos 2000. Nesse jornal, que ele é utilizado mais para pesquisas locais. Então quem tem pesquisado temáticas, por exemplo, como as barragens, como o 13 de maio, como a questão dos esportes, elementos da política, utiliza-se desse jornal, por exemplo, para trabalhar com o imaginário anticomunista, como já saíram TCCs e dissertações sobre o assunto. Saiu até um trabalho sobre o fundador do jornal. Então ele é um elemento muito rico de pesquisa. Nós temos também aqui, que imagino que pegue ao fundo alguma coisa, o jornal Diário da Manhã, da década de 80 até o ano de 2015, se a minha memória não me engana. Nós temos também o jornal Boa Vista, o jornal Atmosfera, o jornal Bom Dia e a Folha Regional. Então todos esses jornais, eles são disponíveis para pesquisa, para consulta. Sempre, pessoal, eu deixo claro isso, que tem que ser utilizado luvas, de preferência, também este tipo de régua aqui, que são as réguas maiores, porque tem muitas folhas que estão deterioradas. Aí nós temos a oportunidade de girar elas sem causar um dano, porque é muito comum rasgar no meio se a folha for puxada de uma maneira muito rápida. E como esses jornais têm 50, 60, 80 anos, se pegar o Diário de Notícias de 25 ou do começo dele, já são 90 anos de jornal, tem que ter muito cuidado porque a folha é mais fina. O objetivo, então, de nós utilizarmos tanto a luva quanto a régua é fazer com que o documento dure mais tempo. Nós queremos muito que não aconteça isso aqui que vocês estão vendo aqui. Então, porque o trabalho de restauração é muito complexo e o acervo do arquivo ele está disponível para pesquisa. E a gente sempre diz para as pessoas que tem que ter esse cuidado, porque a não utilização das luvas pode acarretar também em alguns tipos de fungo. Tendo em vista que o papel é antigo, tendo em vista que ele passou por vários processos de dedetização ao longo da história e ele nem sempre esteve acondicionado no arquivo histórico. Então tem que se ter muito esse cuidado com os materiais e nós, reitero que nós, equipe do Arquivo Histórico, disponibilizamos então todo o material, luva e régua para quem quiser pesquisar nos jornais e também para executar por curiosidade. Não precisa pesquisar para um trabalho acadêmico, mas pode pesquisar por curiosidade. Uma atividade que nós fazíamos muito com as turmas era a apresentação do jornal do ano de nascimento das crianças, para elas verem o que aconteceu no dia que elas nasceram. Então é uma atividade, é uma potencialidade de uma utilização do acervo de jornais do Arquivo Histórico. Por hora seria isso. Na próxima tomada nós vamos estar então
no Museu do Som e Acervo Permanente do Arquivo Histórico, para que vocês tenham uma ideia do que nós temos também de material acondicionado em caixas. Esses materiais, então, compreendem também pesquisas para os trabalhos e para a comunidade compreender um pouquinho mais a história de Erechim. Dando prosseguimento ao conhecimento do acervo do Arquivo Histórico, nós temos aqui nesta sala o acervo permanente. O que compreende esse acervo permanente? São documentos históricos que ficam acondicionados em caixas polionda ou de papelão ou de plástico, com o intuito de guardar elas, é óbvio, e também com o intuito de preservar a integridade dos documentos, ou seja, preservar os documentos. Neste local, nós contamos com todos os documentos que foram doados para o acervo do Arquivo Histórico e nós podemos dividi-los da seguinte forma. Fundos particulares são os documentos que as famílias doam. Por exemplo, a família Castro doou alguns materiais, a família Miller, a família Tedesco está doando os materiais agora. Nós temos o acervo Gardolinski, temos o acervo da família Amaral que está sendo construído. Então, nós trabalhamos com doação de materiais que eles são higienizados, eles são acondicionados nas caixas e catalogados. Nós temos também documentos públicos. O que seriam esses documentos públicos? São documentos que compuseram a administração pública de Erechim. Mais do que isso, são elementos que fizeram parte da Comissão de Terras. E antes que se venham mais perguntas, lá pelo ano de 2000, o governo do estado do Rio Grande do Sul recolheu todos os documentos das inspetorias de terra, ou seja, Erechim, Ijuí, Cruz Alta, que eram cidades que existiam a inspetoria de terras, tiveram uma quantidade de acervo levado para Porto Alegre para ficar todo esse material da Comissão de Terras em um único lugar. Então, o acervo do Arquivo Histórico, perdeu um pouquinho de materiais em virtude desse processo. Mas nós fomos arrecadando ao longo dos anos materiais como revistas, como exercícios financeiros, reclamações trabalhistas, requerimentos, livros do judiciário, matérias e correspondências do governo Gemilago, álbuns históricos comemorativos, relatório do Conselho Social, dicionários brasileiros, documentos da Câmara de Vereadores, livros em alemão, livros em italiano. Um documento que é muito interessante de se conversar eram as requisições durante a Revolução de 1923, em que o pessoal, os revolucionários do Felipe Neri Portinho, requisitavam, por exemplo, um boi gordo, uma vaca gorda, um porco, para as fazendas, para as pequenas propriedades, e nele escreviam um documento dizendo: pague-se ao final da Revolução o valor de uma vaca gorda, ou de um porco gordo, ou de um bicho, ou de algum alimento específico, e esse documento ele era direcionado à administração municipal. Então, quando terminou a Revolução, lá em 23, lá no final de 23, várias pessoas munidos desse documento iam até a administração pública requerendo então o valor que lhe era devido dentro do processo. Nós temos muitos materiais, pessoal, também como estes mapas antigos, que vocês podem ver aqui, que eles encontram-se já em estado de decomposição, porque tem 70 anos, 80 anos, e aqui dá para ver que tem uma manchinha de água, então provavelmente antes de vir para o Arquivo Histórico, esse material ele
passou por condições insalubres de acondicionamento, e isso é muito importante nós termos o cuidado. Para ter o acervo do arquivo histórico, precisa ser um lugar climatizado, precisa ser um local que não tenha intempéries, então tem que cuidar para não ter vazamento, não pode ter goteira, não pode ter guardados materiais de higiene e limpeza, por exemplo, junto com o acervo. O acervo permanente ele fica numa sala exclusiva para si. O arquivo está em processo de digitalização, a equipe do arquivo está digitalizando. E um material legal que eu queria mostrar para vocês são nessas caixas aqui, que talvez vocês não tenham interesse, não consigam ver agora, tá? Mas muitas pessoas pesquisam no acervo do arquivo histórico e elas, ao final da sua pesquisa, elas entregam uma cópia do seu trabalho de conclusão de curso, seja ele uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou uma monografia com os resultados da pesquisa no acervo do arquivo histórico. Então essa é uma das grandes potencialidades do nosso acervo, que perante todos os documentos, desde os álbuns públicos, antes até existiam os processos crime também, que agora já foram devolvidos ao fórum. Nós temos inúmeras potencialidades de pesquisa. E na entrada do nosso acervo permanente, nós temos o Museu do Som, onde nós encontramos as entrevistas. Então, nós começamos também a ter um laboratório de história oral. O que é isso? É onde as pessoas dão entrevistas sobre temas importantes e temas que recontam a nossa história, e nós temos essas gravações e as transcrições para que os pesquisadores também tenham acesso e também possam utilizar esse material nas suas pesquisas. Falando do acervo, nós temos isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, então finalizando esse nosso mini tour pelo arquivo histórico, nós estamos aqui na minha sala, em que vocês veem ao fundo a nova identidade visual do Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel e Lafont. Então, no começo desse ano, nós lançamos um concurso cultural para criar então uma nova identidade visual para o arquivo, em virtude dos seus 40 anos. O ganhador foi o arquiteto Pietro Zandavalli, que fez este material aqui. Aqui vocês também enxergam as nossas redes sociais. É nesse lugar aqui então que eu atendo alguns dos pesquisadores também, e que aqui também nós produzimos um pouquinho do material que vocês veem nas redes sociais. Então nós contamos hoje, a equipe do Arquivo Histórico conta hoje comigo, que sou historiador formado, doutorando em História, e 3 acadêmicos, 2 acadêmicas de História e um acadêmico de História, que estão fazendo a sua formação concomitante dentro do arquivo histórico. Então nós trabalhamos com os diários de bordo, nós trabalhamos com atividades direcionadas e individualizadas para cada um deles, para que quando eles saiam do arquivo histórico eles tenham condições de apresentar também o arquivo, de serem bons pesquisadores. O nosso trabalho ele é focado no resgate e na conservação dos acervos e também na reconstituição ou reestruturação do conhecimento acerca da história de Erechim. Desde já, a equipe do Arquivo Histórico quer agradecer então a Prof. Cláudia por ter feito esse convite e no nome dela estender a toda a direção e professores e alunos do SEJA a oportunidade de nós estarmos divulgando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do material que nós temos disponível no acervo do Arquivo Histórico, e assim que essa pandemia estiver dissipada, todos estão convidados para conhecer pessoalmente os documentos, para pesquisar em jornais, para pesquisar os nossos livros, para olhar as nossas mais de 7.000 fotos digitalizadas. Então, se vocês gostarem de alguma foto, nós podemos estar disponibilizando para vocês no e-mail ou no pendrive. E, por fim,
Reitero, curtam as nossas redes sociais, nos acompanhem, comentem, peçam materiais para que a gente possa então continuar com o nosso trabalho de acessibilização e desenvolvimento do acervo e da história de Erechim. Muito obrigado e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão nos assistindo, que prestigiaram essa fala. Muito obrigado. Desbravando novos mundos, os birifas implantaram um novo jeito de viver. Paiol Grande foi um marco de esperança, de fartura, de progresso, de prazer. Não importa se o campo era pequeno, a grandeza do sentir calou mais fundo, e o amor pelo trabalho fez estradas. Boa Vista, rumo certo, novo mundo. Quem passar pelo Planalto com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. Erechim dos meus amores e saudades, tem a festa nacional do chimarrão. Os gaúchos usam botas amarelas, simbolismo colorido pelo chão. No passado, lenços brancos e vermelhos degladiaram ideais de liberdade. Hoje a chama desse amor está presente em nosso lema, paz e prosperidade. Quem passar pelo Planalto com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. Quem passar pelo Planalto com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim, vai provar o mate